Cada vez mais e mais províncias querem entrar no estado de emergência. Quer saber um pouquinho mais sobre isso e como algumas empresas estão reagindo? Então acompanhe esse vídeo. Olá, comandante dos gravadores, muito obrigado por você estar aqui, mais uma vez acompanhando nossos vídeos. E hoje eu quero falar um pouquinho da sensação que nós tivemos essa semana, que foi a semana que o Japão decretou estado de emergência em 7 províncias. E tem mais algumas províncias que também estão declarando, né, emergência. E eu vou falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho das reações que isso tem feito aqui para as empresas e para as pessoas. Então, na terça-feira foi declarado o estado de emergência e foram colocadas 7 províncias em estado de emergência. E dessas províncias, Tóquio é a que mais se destaca por estar tendo um maior número de casos. Esses dias eu fiz uma live falando sobre coronavírus e um dos pontos que chama bastante atenção, né, para o aumento dos casos em todo o Japão é que os casos começaram a aumentar drasticamente após o período que foi declarado que as Olimpíadas seriam adiadas. Isso, mais a aprovação dessa nova lei de emergência, que é uma lei editada de uma lei de 2012, 2013, para que Tóquio, Osaka e outras 5 províncias entrassem em estado de emergência. E quando a gente faz uma primeira análise, né, o Japão declarou um estado de emergência em 7 províncias, né, das 47 províncias que tem no Japão. Fala, poxa, é pouco, né? Poderia ser em todas as províncias de uma vez, porque isso pode acarretar outros problemas. Primeiro, é interessante a gente falar que quando eu fiquei sabendo da lei de emergência, a gente passou a estudar um pouquinho mais sobre o Japão, porque infelizmente a gente entende muito pouco do país que a gente mora, né? Uma das barreiras é a língua. Sem dúvida, a língua é uma das coisas que mais atrapalha a gente de ter um contato mais próximo com a realidade dos japoneses. Existe um ponto muito importante na Constituição japonesa, né? A Constituição de 1947, se eu não me engano, logo após a Segunda Guerra Mundial. A Constituição do Japão é considerada muito pacifista, até porque ela foi escrita pelos Estados Unidos após vencer a guerra, né? E um dos pontos dele fala que o governo japonês não pode obrigar ninguém a fazer nada. Com isso, muitas dúvidas surgiram, porque não existe uma quarentena aqui no Japão como existe em outros países, né? Em vários países, como no caso da Itália, né, existe esse lockdown onde ninguém pode sair de casa. Existe mais essa questão de sugestão de quarentena voluntária. E dessa forma parece que as medidas são muito relaxadas, né? Eu já falava lá atrás que poucos exames estavam sendo feitos. Para você ver como isso já influenciou direto em todas as outras províncias, no meu trabalho eles estão pedindo para a gente tirar a temperatura diariamente, 2 vezes por dia. Então, pela manhã, antes de trabalhar, a gente tem que tirar a temperatura em casa e depois que volta para casa, toma um banho, relaxa, antes de dormir, tira de novo a temperatura. E caso qualquer coisa aconteça, tem um espaço para você notar. Todos os dias estão sendo checadas as temperaturas nessa lista. E na terça-feira, eu, assim, pela primeira vez, esqueci de levar a minha checagem, né? Eu tinha feito a temperatura, eu tinha marcado a temperatura e esqueci o papel em casa. Só não ia conseguir, né, receber o carimbo naquele dia. Então, né, fui chamado no escritório, disse: eu esqueci o meu papel em casa, será que eu posso preencher outro? Eu estou aqui com a foto de todos os dados, né, do mês, eu posso começar a preencher desde o começo e tudo mais. Eles falam: não, vamos tirar a sua temperatura. Eu fui tirar a temperatura lá na empresa, né, e a minha temperatura ela varia sempre assim, de 35,8 até uns 36,7, né, nunca chega a 37 graus. Mas lá na empresa eu medi, estava com 37,2. Eu falei: Anderson, tá tudo bem com você? Está se sentindo bem? Eu falei: eu tô me sentindo bem, quero fazer de novo a temperatura, né? Tirar de novo a temperatura. Tirei mais uma vez, deu 37,1. Aí eu falei assim: ó, seguinte, eu tô com roupa, eu tava com 2 blusas, tava trabalhando, então minha temperatura vai subir mesmo, não tem o que fazer, né? Eu falei: não, ó, melhor você ir pra casa, prende uma folga, vai pra casa, descansa, mede a temperatura, vai checando. E depois amanhã, se a sua temperatura estiver normal, você volta. Eu fiquei muito indignado com isso, apesar de ganhar uma folga, né, eu fiquei muito indignado com isso porque era impossível, fora de casa, eu ter uma temperatura igual a que eu tenho dentro de casa.
né? Porque tava com roupa leve quando você tinha temperatura. Até quando você vai no médico, você para, né, com um tempo. Você chega, preenche papel, fica lá sentadinho, né, vamos dizer assim, ambienta o seu corpo para poder tirar a temperatura. Né? Ali não, eu cheguei, não, vamos tirar a temperatura. Já tirou a temperatura, já deu uma temperatura assim, um pouco mais alta, não dá para considerar que era uma febre, né? Mas quem está trabalhando sabe que sempre dá calor, independente de estar frio ou não. Eu achei a medida muito exagerada. Eu também entendo o lado de quem trabalha com muitas pessoas. Imagina que, por exemplo, eu contraio o coronavírus, né, e vou trabalhar. E, sei lá, um único dia eu tenho temperatura alta. Né? Ou seja, eu tô com o coronavírus e não tô com os sintomas. Em compensação, eu tô passando o coronavírus para as pessoas. Onde eu trabalho, se eu não me engano, são pelo menos mais umas 2.000 pessoas trabalhando. Imagine uma fábrica fecha por conta de um dia que deixaram eu trabalhar com a temperatura acima. Então, por mais que as medidas sejam assim de maneira mais relaxada, existem empresas que estão sim cobrando, né? Inclusive na minha empresa pede para que a gente use máscara todos os dias. Eles dão máscara para a gente usar, tá acabando, mas eles estão tentando fazer o que é possível, pelo menos. E não só essa notícia mexeu um pouco a semana, como a província de Aichi, a província de Gifu e a província de Kyoto estão querendo entrar nesse mesmo estado de emergência que foi declarado na terça-feira. Por que eles estão querendo? Tanto Aichi, quanto Gifu, quanto Kyoto, eles decretaram, né, uma declaração de emergência provincial, vamos dizer assim, onde eles seguem os protocolos da própria província. Mas não entram dentro da mesma lei de emergência que o governo central colocou. Então, por mais que Aichi, Gifu e Kyoto, inclusive até Mie, entrou com medidas de prevenção, né, um estado, uma declaração de prevenção, mas elas não estão cobertas pela mesma lei do governo central. Então é bem interessante a gente ver que outras províncias estão preocupadas. Por exemplo, Tóquio e Osaka. Imagine comigo, se você está ali só para trabalhar e você tem família, sei lá, em Aichi, em Mie, em um outro lugar, e você corre risco de ficar sem trabalhar, o que é o certo a se fazer? É sair das áreas que estão em estado de emergência e ir para áreas onde você tem família, né? Onde às vezes a empresa não parou. Por exemplo, a empresa onde eu trabalho, em Tóquio, está parado. Mas aqui, em Mie, em outras cidades, está funcionando. Então, corre-se um risco muito grande da pandemia chegar, inclusive, nessas cidades. Aqui, em Mie, foram registrados apenas 15 casos. Né? Em Tsu ainda não foi registrado nenhum caso. Por isso, né, seria interessante que todo o Japão entrasse em estado de emergência. Não quer dizer que, ao entrar em estado de emergência, para todo o trabalho. Até porque o governo está relaxando algumas medidas em relação a dar incentivos fiscais, né, a dar ajuda em dinheiro para as pessoas que estão sendo afetadas pelo coronavírus, né? Inclusive as empresas, né, bares e restaurantes que fecharem. Em Tóquio, por exemplo, o governo central prometeu de 500 mil a 1 milhão de ienes de indenização para cada empresa que fechar. É importante que nesse momento a gente diminua ao máximo, né, as saídas para fora de casa. Se tiver que sair fazer compra, que faça um grande esforço, né? Alguém vá sozinho fazer compra. Tanto em Aichi como em Mie, algumas cidades estão com as aulas suspensas para os alunos. Então, realmente, são medidas que podem auxiliar. E você, o que está achando de tudo isso? Você está preocupado com o estado de emergência? Está preocupado em ficar sem dinheiro? Você acha que você também poderia receber a ajuda do governo? Deixe seu comentário aqui embaixo que a gente quer saber, tá certo? Então é isso, bravadores. Domo arigatou gozaimasu. Valeu! Apareceu a Margarida! Olê, olê, olá! Você veio mandar beijo? Você veio mandar beijo? É pra todo mundo ficar em casa, Luna? É pra todo mundo ficar em casa, viu? A Luna falou que é pra todo mundo ficar em casa, né, Luninha? Como que você tira a temperatura? Como que faz pra tirar a temperatura? Posso pro papai? Primeiro você liga, ligou e agora? Como faz?
Segurou. E agora? Agora põe aonde? Isso. Vou ajudar você, vai. Isso, agora segura. Tá vendo? Agora é só esperar pra dar temperatura, né, Luna? Quanto que deu a sua temperatura? Não deu tempo ainda, Luna, de dar a temperatura. Então tá bom. Dá o seu tchauzinho. Tchau. Vai desligar? Vai, desliga.